Como o cristão deve lidar com o dinheiro? Olá, amigos! Hoje vamos abordar um tema que é muito relevante na vida cristã. Como devemos lidar com o dinheiro? Em um mundo onde a riqueza e a escassez muitas vezes ditam nossas preocupações, é importante lembrar dos ensinamentos de Jesus e entender como podemos aplicar esses princípios à nossa vida financeira. Primeiro, é essencial desmistificar alguns mitos que ainda cercam a relação dos cristãos com o dinheiro. Um dos equívocos mais comuns é que a riqueza em si é má. Muitas pessoas citam o versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Mas o que esse versículo realmente nos ensina é que a paixão desmedida pelo dinheiro pode nos levar a problemas espirituais e morais. O dinheiro em si não é o problema. É a forma como lidamos com ele que importa. Vamos refletir sobre um exemplo poderoso no ministério de Jesus. Ele e seus discípulos não viviam na falta, mesmo com Judas Iscariotes, que era o tesoureiro, e segundo a Bíblia, roubava do fundo. Isso mostra que a riqueza não era um ponto focal no ministério de Jesus. Ele confiava que Deus supriria todas as suas necessidades. Jesus não se preocupava com as finanças de maneira que o afetasse. Ele sabia que sua missão era mais importante do que qualquer bem material. Ao longo de sua vida, Jesus ensinou sobre a generosidade, a verdade e a confiança em Deus como provedor, mostrando que a preocupação com as posses não deve nos desviar do plano divino. Outro exemplo brilhante é o de José de Arimateia, um homem respeitado que, mesmo num período de grande pressão, conseguiu manter a sua integridade e seus recursos. Quando Jesus foi crucificado, foi José que providenciou o sepulcro para ele. Isso mostra que, mesmo em tempos difíceis, aqueles que seguem a Deus podem usar seus recursos para fazer a diferença. José agiu conforme sua fé, usando o que tinha de forma sábia e generosa, nos ensinando que é possível fazer a diferença no mundo, mesmo em momentos desafiadores. Vamos olhar para a viúva que estava prestes a perder seus 2 filhos devido a dívidas. 2 Reis 4, versículo 1 a 7. Ela se apresentou ao profeta Eliseu, que a orientou a usar o que tinha em casa, um pouco de azeite. Através da orientação divina, ela pôde multiplicar o que tinha e conseguir sustentar seus filhos. Essa história é comovente porque nos ensina que Deus pode fazer muito com pouco. O importante é como utilizamos o que temos. Quando analisamos essa história, é fundamental entender a coragem da viúva em buscar ajuda. Em um momento de desespero, ela foi proativa. Isso nos mostra que não devemos hesitar em pedir apoio em tempos difíceis. Manter relacionamentos bons e abertos pode ser um recurso vital em nossas vidas. Não temos que enfrentar as crises sozinhos. Buscar ajuda é, na verdade, um sinal de fé e coletividade. Da mesma forma, temos o milagre da multiplicação dos pães e peixes. João 6, 1 a 14. Quando as multidões vieram até Jesus, ele não desconsiderou suas necessidades financeiras. Ele mandou que os discípulos comprassem pão, o que mostra que havia recursos disponíveis. Você vê? Não era uma questão de falta, mas da maneira como se administrava os recursos. Jesus fez o milagre a partir do que foi apresentado a ele, mostrando que até mesmo pequenas porções de recursos podem ser multiplicadas quando entregues ao Senhor. Jesus não apenas se preocupou em suprir a multidão, mas também ensinou os discípulos sobre a importância de compartilhar e confiar na providência de Deus. Esses exemplos nos ensinam que o cristão é chamado a ser um bom mordomo do que Deus lhe deu. Isso significa usar os recursos para glorificar a Deus e cuidar dos outros. Lidar com o dinheiro não é apenas uma prática financeira, é uma questão de fé e responsabilidade. Fomos criados para sermos mordomos, administradores dos bens que Deus nos confiou. Isso envolve não apenas cuidar do que temos, mas também buscar sabedoria em como os podemos usar para fazer o bem. A forma como lidamos com o dinheiro também mostra nossa confiança em Deus. Se acreditamos que Ele é nosso provedor, não precisamos viver com medo ou ansiedade em relação ao futuro. Em vez disso, devemos buscar a sabedoria divina em nossas decisões financeiras. Lembrar que tudo o que temos vem de Deus e que devemos ser gratos é fundamental. Essa gratidão deve nos levar a gerar um comportamento de generosidade,
sempre dispostos a ajudar o próximo. Nossos recursos não são apenas para nosso consumo pessoal, mas para abençoar as vidas ao nosso redor. À medida que buscamos entender como Deus quer que lidemos com o dinheiro, é crucial também falarmos sobre generosidade. O dízimo e as ofertas são uma forma de demonstrarmos nossa gratidão e confiança na provisão de Deus. Quando damos, não apenas ajudamos os necessitados, mas também reafirmamos nossa fé de que Deus cuidará de nós. Essa prática não deve ser vista como um peso, mas como uma oportunidade de participar do plano divino. Um exemplo contemporâneo que reforça esses princípios pode ser encontrado em muitas organizações de caridade, que através de doações e apoio têm sido capazes de transformar vidas. Quando olhamos para essas iniciativas, vemos claramente que o que foi oferecido com amor e generosidade resultou em bênçãos imensas para os que estavam em necessidade. Além disso, somos demonstrativos da nossa fé e amor, seguindo o exemplo de Jesus. Em suma, ser um cristão que lida com o dinheiro é uma jornada de fé, gratidão e sabedoria. Devemos lembrar que nossa riqueza não nos define, e o modo como usamos nossos recursos pode ter um impacto significativo no mundo ao nosso redor. Sejamos inspirados por Jesus, José de Arimateia e as histórias do Antigo Testamento para viver de forma generosa e confiante em Deus, cientes de que Ele nos fornece tudo o que precisamos. Isso nos leva a encerrar nossa reflexão de hoje. Lembre-se, o dinheiro é um recurso a ser manejado sabiamente, e como cristãos, temos a responsabilidade de usá-lo para glorificar a Deus e servir ao próximo. Que possamos continuar a buscar a sabedoria do Senhor em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas finanças. Que nossos corações estejam sempre prontos para ajudar os que estão ao nosso redor e que possamos ser instrumentos de mudança em nossas comunidades. Obrigado por acompanhar e até a próxima.